Olá, meus irmãos, a paz. Muito bom estar podendo aqui gravar essa EBD, uma honra para mim. E eu já queria começar agradecendo a vida do Carlos, que tem cedido o espaço, doado o seu tempo, nos orientado nessas gravações. Obrigado, Carlos, Deus te abençoe. Quero também agradecer a Silvia, que está aqui, a minha melhor amiga, e vocês vão entender um pouquinho o porquê disso. Eu quero pedir para que você não esqueça de se inscrever no canal e que também você deixe o seu like, porque isso tem impulsionado a gente a alcançar outras vidas, com o ensino, com toda essa série que a gente tem nos dedicado a gravar. Então, vamos começar então a nossa aula e eu vou pedir para a Silvia orar para nos orientar e pedir ao Senhor a sua bênção. Amém. Vamos orar. Antes disso, eu também sou grata de estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa experiência, um pouco da palavra de Deus, daquilo que a gente tem aprendido. Então, nós vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Deus, nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui. Nos dedicamos, ó Pai, nesse tempo de estudo para poder primeiro ouvir a Tua voz e sermos instrumentos nas Tuas mãos para que outras pessoas também possam ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia tão especial, Pai. Que o Senhor venha estar com todas as famílias, os casais e as pessoas que vão ouvir essa mensagem, Pai. Que possa não só entrar na mente, mas no coração e que haja, Pai, transformação de vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Significado do Casamento. Nós estamos no 4º capítulo, que vai falar sobre a missão do casamento. E é bem interessante, porque apesar do título ser a missão do casamento, ele traz lições importantes não só para relacionamentos conjugais, mas para o relacionamento nosso do dia a dia. Então serve para você que é solteiro, para toda a família, ouvir essas verdades e aplicar nos relacionamentos que você tem no seu dia a dia. Enfim, e o que é missão? O que é a missão? Consultando aí o nosso Google, ele diz que é executar ou realizar uma ordem a pedido de alguém. Então, há algo que nós devemos fazer. E o casamento, a gente vai tratar um pouquinho dessa missão no casamento. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre algo que chama atenção no livro, que o autor, o Tim Keller, ele dividiu esse capítulo em subcapítulos. E o primeiro dele está escrito Solidão no Paraíso. E é um pouco estranho a gente falar sobre isso, porque se eu estou num paraíso, que é algo tão maravilhoso e tão legal... Tão lindo, né? Tão perfeito. Por que está solitário? Mas há um plano de Deus também para isso, né? Então a gente vai perceber, logo no início de Gênesis, o Senhor vendo que tudo que Ele criou era magnífico e glorioso. Só que Ele olhou para o homem e falou, não é bom que o homem esteja só, em Gênesis 2, versículo 18. E aí a gente vai percebendo na narrativa toda de Gênesis que fica implícito que a intenção de Deus é colocar em nós a capacidade relacional, né? Que ele deseja mesmo uma relação vertical, que é de nós para com Deus, mas também Ele deseja uma relação horizontal entre nós, né? entre as pessoas. Por isso que Ele criou a mulher, a sua companheira. Isso. Para que ele não ficasse só. Aliás, a mulher veio para dar alegria, né, amor? Vamos falar a verdade. Isso. A mulher veio para dar essa alegria, esse prazer. E ele ficou super feliz de estar ali com a mulher, porque ele começou a mostrar todo aquele lugar lindo, né? Há quem diga que o homem não passa de um rascunho, né? Que a obra terminada mesmo foi a mulher. Foi a mulher. Né? E aí, então, a gente vai caminhando nesse capítulo, gente, e ele vai começar a tratar sobre algo muito, muito legal. Porque se Deus deseja essa relação vertical e também desejou essa relação horizontal, ela nada mais é caracterizada por uma amizade.
Exatamente. A amizade de nós para com Deus e uma amizade também entre os homens, entre essas relações que nós temos. E essa relação de homem e mulher está implícito aqui, aliás, está explícito em Cânticos 5,16, que a mulher diz assim: assim é o meu amado, assim é o meu amigo. Então Deus já realmente colocou esse sentimento de não só de amor, mas de profunda amizade entre o homem e uma mulher. Aí o autor, ele continua então agora falando, nesses subdivisões de capítulos, ele vai falar sobre o caráter da amizade. E ele faz uma... Ele qualifica, né, amor? Isso. Ele vai pontuando algumas qualidades na amizade. Então, e essa amizade, ela tanto é vertical como horizontal. Então, a primeira qualificação de uma amizade, e essa amizade verdadeira, né? Ela é de constância e transparência. É a primeira qualidade. Então, e onde que a gente vai encontrar algo escrito em relação à constância e transparência? Em Provérbios 17, versículo 17. Diz assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Tem melhor relação do que essa? Da gente ser tão constante e tão transparente que o meu amigo, ele ultrapassa essa condição de apenas um conhecido, ele torna-se um participante de sangue até. É uma relação de fidelidade, né? De confiança. Sim. É uma pessoa que não abandona, pode ser em qualquer circunstância da vida. Esse amigo, ele não vai te abandonar, ele vai sempre ser fiel a você. Porque a amizade, ela parte de um afeto, de carinho por outra pessoa, e ela tem por base a lealdade, a proteção e o respeito. Então, tudo isso a gente foi retirando como palavras-chave mesmo de todo esse conteúdo que tivemos a oportunidade de poder ler nesse livro, que vem complementando tudo que a Bíblia vai nos tratando, vai nos ensinando. O Tim Keller, de uma forma bem simples, ele escreveu. Até recomendo que vocês comprem o livro para acompanhar a EBD. Ele é de uma leitura muito simples e de fácil compreensão. Então, aí eu vou partir para a segunda qualidade que ele traz para nós, para pensarmos, né? É sobre transparência e sinceridade. E nós encontramos um texto para traduzir nessa transparência e sinceridade, que está em Provérbios 27, versículo 17. Como se afia o ferro com outro ferro, assim o homem afia o seu amigo. Isso, então nós temos a primeira parte lá, constância e transparência. A segunda... transparência e sinceridade. Transparência e sinceridade. E aqui a questão, assim, eu acho muito legal destacar, que a questão do afiar é você ajudar a pessoa a se moldar, né? Nos momentos que ele precisa ser corrigido, ele precisa ser chamado a atenção, esse amigo vai ser aquele cara que vai falar: você está indo para o lugar errado, não é aí, né? Não é por aí. Esse afiar é isso, exatamente isso. Para você trazer corte, né? Para você gerar uma lâmina que corta, você vai gerar um atrito. Num primeiro momento, cria mesmo uma dor, um desgasta o outro, mas isso tudo é importante para que essa ferramenta se torne perfeita para aquilo que ela precisa ser usada, né? A terceira qualificação que ele traz é simpatia. E aí a simpatia, ele trouxe esse termo de onde era mesmo? Grego. Do grego, né? Simpatos. Simpatos. O pastor Everson que sabe bem isso, né? Ele que gosta do... E falando nisso, ele precisa voltar a gravar, né, o canal dele. Ok. É uma paixão em comum, interesses em comum e anseia pelas mesmas coisas.
E aí a Silvia pesquisou o texto, não está esse versículo aqui na revista, mas a Silvia... Mas eu achei interessante Amós 3,3 que diz: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, se essa simpatia traz a paixão em comum por interesses em comuns, por coisas em comuns, essa palavra de Amós traz isso, né? Por acaso andarão dois juntos se não tiverem esse interesse em comum? Então, as qualificações que o autor trouxe para a gente é essa: constância, transparência e sinceridade e simpatia. Só que aí a gente vai atrás agora de mais algumas coisas que ele vai escrevendo no livro e que ele fala sobre a verdadeira amizade. Então, existe a falsa amizade? Existe. Ele cita no livro? Cita. Mas nós não vamos ficar presos a essa citação. Vamos tratar diretamente da verdadeira amizade para que a gente possa chegar logo no nosso objetivo, que é falar sobre o casamento. Então, a verdadeira amizade, ela nos tira da inércia e da improdutividade. Sabe onde a gente vai encontrar esse texto? Em Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Diz o seguinte: pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Depois o próximo, amor. Carrega o fardo um dos outros. Então, o verdadeiro amigo, ele carrega o seu fardo junto com você, ele chora com você nos momentos de tristeza, né? de angústia, de dor. E aí, Gálatas 6:2. Isso, em Gálatas 6:2 diz assim: ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Então, eu carregando o fardo do meu irmão e sendo esse ferro que afia o ferro, nós vamos andar num crescimento. Depois o terceiro... verdadeiro amigo, ele compartilha seus bens e a sua vida. Isso é interessante, porque é difícil alguém tirar, né, a mão do bolso para ajudar o próximo, a não ser que você tenha um coração realmente voltado a Deus, né? De ajudar o próximo no momento de necessidade, de dar até a sua própria vida, né? E esse é o nosso amigo maior, Jesus. Hebreus 13:16 diz o seguinte: não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. E qual que é a outra, a verdadeira amizade? Edifica a fé do outro, faz ele crescer na fé. Está em Colossenses 3:16. E diz o seguinte: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. É legal isso, né? É muito legal. Aqui, então, aí, vamos então agora, todos esses versículos você vai encontrar no livro, tá? E eu recomendo demais. Mas fica uma grande pergunta. O seu cônjuge é o seu melhor amigo? E aí, eu sou seu melhor amigo? Você é meu melhor amigo. Nós temos uma história bem interessante, porque nós nos conhecemos desde criança, né? Sim. Então, eu conheço o Cristiano desde os 12 anos, ele tinha 9 anos, então dá para saber que eu sou mais velha que ele. Apesar de não parecer. Apesar de não parecer. Mas, assim, não é que desde criança nós tivemos uma atração física um pelo outro. Não começou assim, começou com uma amizade. Nós crescemos na mesma igreja, nossas famílias fazíamos as mesmas coisas, são amigas. Enfim, nós tivemos esse crescimento juntos. E aí foi despertando, através dessa amizade, foi despertando algo maior entre nós. A gente pode, eu acho que é válido a gente falar um pouquinho dessa história. Eu tenho o privilégio de ter, o meu sogro, ele é um presbítero da igreja presbiteriana, e ele é um regente de coral, e minha mãe era uma das coralistas. E o meu sogro, ele tem um nome muito diferente, assim. Peculiar. Ele chama Dalnilo. E a gente brincava que as mulheres desse coral eram as Dauniletes.
ele quando assistir o vídeo, ele não vai gostar. Mas era muito legal essa proximidade das nossas famílias em relação a esse convívio dentro da igreja e até fora dela. E que fez eu e a Silvia caminhar um bom tempo como amigos. E é claro que essa amizade ela foi crescendo e foi despertando alguns outros sentimentos. Boa parte era relacionado aos mesmos gostos, né? A gente ter alguns interesses em comum e fica uma recomendação para quem está pensando em começar a namorar, que procure, faça o caminho inverso, né? É o que o livro ele diz ele coloca essa condição. Faça o caminho inverso do que o mundo tem ensinado. Busque a pessoa com quem você quer passar o resto da sua vida dentro desse seu círculo de amizade. Porque assim, o livro até fala, né, que há alguns interesses de amizade. O mundo fala muito na busca de um relacionamento por conta da condição financeira. Se o cara tem uma boa grana, se ele já tem uma condição de vida financeira estável, esse é um bom partido. Ou se o cara é bonitão, saradão, né, atração física, ele é um bom partido. E aí muita gente se engana por esse caminho, né, de procurar alguém que lhe atrai os olhos, mas nem tudo aquilo que atrai os olhos é bom, né? Haja visto tantos produtos que a gente consome, né, no mercado que aos nossos olhos é bom e não faz bem à nossa saúde, né? E aqui fala justamente para nós fazermos essa inversão, começar pela amizade, não olhando a aparência física, as condições financeiras, mas que a amizade, que o dia a dia possa mostrar que o relacionamento tem um futuro muito mais promissor, principalmente a amizade cristã, que é aquela que nos une a Cristo. Então, Sim. Se o meu cônjuge, ou se o meu namorado, né, ou se aquela pessoa com quem eu estou paquerando, ele tem um relacionamento com Deus e ele vai me fazer chegar mais perto de Deus, então esse é um bom partido. Deve ser valorizado. Se você está vivendo um momento como esse, em que você enxerga o seu cônjuge apenas como um parceiro sexual ou como um sócio financeiro, infelizmente você vai descobrir que o seu casamento ele está correndo um sério risco. Porque de forma inevitável você vai perceber que alguma coisa está substituindo você. Podem ser os seus filhos, podem ser os seus pais, a carreira profissional, pode ser um ativismo político, hobbies, outras amizades e nos tempos tão difíceis como hoje, outras amantes. Então, ainda há tempo de restaurar um casamento nessas condições, mas perceba que é sempre importante você procurar aqueles que são seus amigos e o mais importante, como a Silvia disse, que são amigos de Deus em primeiro lugar. Isso vai falar aqui, qual é então a finalidade do casamento? Tem essa pergunta aí também no livro. E a finalidade do casamento é ajudar um ao outro a alcançar a identidade gloriosa, ou seja, caminhar numa amizade cristã, aonde cada vez mais eu vou me aproximar de Deus. Então, se o relacionamento é aquele que muito o mundo diz tóxico, né? O relacionamento tóxico nos afasta de Deus, porque esse casamento ele quer consumir, ou esse relacionamento ele quer consumir aquela pessoa, sufoca aquela pessoa, e não é esse o objetivo. O objetivo é caminharmos juntos, felizes, no mesmo propósito. Agora, o casamento, o relacionamento, ele é 100% feliz 100% do tempo? Né? Eu acredito que não é assim também. Nós passamos, a própria palavra já diz, né? Nós passamos, no mundo nós passaremos por tribulações, por aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Paulo dizia isso, né? Então, o relacionamento também vai passar por tribulações, né? Mas quando a gente está firmado em Jesus,
Tem dia que eu vou sentir raiva? Tem dia que eu vou bastante. sentir bronca, tem dia que eu não vou querer nem ver? Tem. Então, assim, lógico que você que é casado já sabe do que a gente está falando, que o casamento diário, ele traz realmente as dificuldades da vida de um relacionamento conjugal, né? Então, a gente precisa estar realmente firmado em Jesus, porque o perdão é uma das coisas que faz parte do relacionamento. A gente tem que perdoar para poder caminhar junto. Eu vou até provocar um pouquinho, instigar vocês a darem uma olhada nas aulas anteriores. O Daniel fala isso, brincando até, sobre o excelente relacionamento que as pessoas às vezes imaginam O conto de e fadas. o quão difícil é. Depois na lição que nos antecedeu, né, o pastor Everson também dá algumas orientações e uns toques aí para que a gente possa estar mais atento, né, com as nossas relações. E você responde isso, amor. Se a nossa missão no casamento é ajudar um ao outro, isso quer dizer que não tem ninguém pronto. Não está ninguém pronto. A gente precisa de ajuda. Então, não queremos passar a ideia de que os casais que estão gravando são casais perfeitos, que está tudo muito lindo, muito maravilhoso e que podem, então, estão totalmente aptos a ensinar. E é claro que em nós há muito temor e entendimento de tudo que temos lido na palavra e o esforço que nós fazemos para sermos amigos de Deus e caminhar num objetivo de casamento que é o sonho do Senhor, não o nosso. Eu acho que não diz muito em relação a nós. O casamento, quando começa a ser idealizado por nós, a gente pode estar caminhando à ruína. A frustração. A ser frustrado. A ideia é que o nosso casamento, eu e a Silvia, a gente também tem o privilégio teve, né, o privilégio de 2 turmas anteriores de participar do curso de noivos e namorados. E há um tema básico lá que nós ensinamos, que o casamento ele foi feito para espelhar e espalhar a glória de Deus. Então, nós ensinamos para aqueles que são namorados e noivos que o mais importante e a missão no casamento é essa, é nós espelharmos aquilo que Deus deseja e espalhar. Então, se o nosso casamento não influencia ninguém, a gente tem que parar e olhar para nós, pedir perdão e retomar, seguir daí para frente. Não somos perfeitos, né? Não existe casamento perfeito, não existe. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós vamos errar, né? Mas o que existe, como o Cris falou, é o temor a Deus, a vontade de acertar, a vontade de realmente caminhar e ser aprovado por Deus. Então, eu acho que o segredo é isso, que se não fosse Deus, se não fosse a graça de Deus na nossa vida, talvez eu e o Cris não estaríamos aqui hoje falando um pouquinho sobre isso, sobre o casamento. Não estaríamos de modo algum. Então, quem convive conosco, principalmente as nossas filhas, sabe disso. Nós não estaríamos aqui, mas é pela graça de Deus que vai nos aperfeiçoando, vai nos mostrando, né? Vai nos corrigindo e assim a gente vai caminhando, né? Para terminar aqui, falando sobre a missão do homem e a missão da mulher, dos 2 versículos, que são, o primeiro é o versículo-chave. Você tinha combinado comigo que você ia ler primeiro a do homem, né? Não é? Sim. É sempre assim. Então, vamos lá. Aqui no livro, ele já começa com um versículo, nós deixamos ele por último, porque para fechar mesmo essa ideia da missão. Então, sobre o casamento, Deus deixou uma missão para os maridos, que está em Efésios 5, de 25 a 27, que diz assim: maridos, cada um de vós ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar
da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, essa é a sua missão. Olha só, você vai ter que me apresentar lá diante do Senhor. Tudo isso aí, ó, santa, gloriosa, sem mancha, e é uma baita de uma missão, porque eu não sou fácil, não. E é isso aí, maridos. Ela precisou ler o versículo 25, 26 e 27 para trazer um entendimento sobre nossa missão. E se ela for a sua melhor amiga, vai ficar mais fácil esse entendimento. Mas eu também tenho o meu aqui para ler. Né? Eu sei. Esposa, respeite seu marido como você respeita ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Mas eu vou explicar, porque senão fica parecendo uma fala bem machista e não é essa nem a ideia do texto e nem muito menos a minha. Mas foi o que eu disse antes. Se a esposa é sua melhor amiga, o respeito, que é o que também determina a nossa amizade, ela vai ficar uma relação mais fácil, de melhor entendimento. Quando a esposa também entende que o marido não é perfeito, ele também não sabe de tudo, ele também erra, então a relação fica bem mais fácil quando ela age com misericórdia e com respeito. Né, amor? E tem uma outra tradução que eu gosto bastante de falar: esposas, sejais submissas ao vosso marido. E essa submissão, ela tem um significado que é estar sobre uma missão, a missão de ajudá-lo. Então, se ele precisa me apresentar como uma igreja gloriosa, ele tem essa missão, eu tenho a missão, eu estou submissa de facilitar a ele, isso, de né, facilitar isso, não dificultar. Tem muita mulher que dificulta, né? É tão encardida que fica difícil de apresentar. Mas é difícil, na nossa igreja não tem isso não. Não, lá todo mundo alto. Todo mundo é tudo perfeito. Então, gente, a gente está finalizando essa aula e não vou ser redundante em falar que privilégio que é poder falar sobre isso, mas o livro ele vai trazer daqui para frente. O autor até escreve da seguinte forma: agora estamos prontos para tratar questões mais específicas. E de que maneira exatamente os cônjuges ajudam um ao outro nessa jornada em direção a Deus. E as respostas dessa condição de como um vai ajudar o outro, nós vamos ter nos próximos capítulos. Então eu queria deixar aqui, vou ser bem curioso para não perder os próximos. Não perca o próximo capítulo. Isso. E se possível, compre o livro. A gente não ganha nada com isso como instituição. Porque está aparecendo. Mas serve como uma ferramenta de incentivo à leitura. Coloque sua Bíblia ao lado e utilize esse material também, que você será muito edificado e abençoado. E para terminar, eu quero dizer que o amor sem Deus, ele é passageiro. Realmente, sem o amor de Deus que nos une, o amor ele não prevalece, ele não se sustenta. E a gente vai cantar uma canção a respeito disso, que fala desse amor de Deus, né, que deu a sua vida por nós, que é maior amor do que esse. Então ele nos ensinou a amar para que nós possamos caminhar juntos em amor. Amém? Que Deus abençoe Amém. Você, sua vida, sua família, e compartilhe esse vídeo com outros. Vamos fazer chegar esses ensinos não tão comuns a famílias que nós amamos. Então, um beijo a vocês e que Deus os abençoe. O amor sem Deus tão passageiro mas o doce amor do meu mestre é algo que jamais morrerá.